Marcelo ingressou no curso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina no início de 1997. A esta época, já demonstrava possuir um conhecimento e uma linguagem incomuns para um jovem de sua idade, como relata seu colega de faculdade, Eduardo Chinato Ribeiro. Marcelo se destacava pela sua eloquência e capacidade intelectual, tendo conhecimento de assuntos acima da média de boa parte da turma, formada em sua maioria por jovens ainda adolescentes, como ele. E completa Eduardo Cens dos Santos. Os alunos mais tímidos sempre desviavam o olhar quando o professor queria escolher alguém para fazer uma pergunta, para solicitar um exemplo. O Marcelo não. Nas vezes em que algum professor pedia sua opinião, todos já sabiam, vinha uma aula. Citava e falava latim com tranquilidade, e no caderno sempre havia alguma anotação também em grego. Entretanto, a par das inquestionáveis capacidades intelectuais, Marcelo apresentava nesta época uma certa impaciência em expressar alguns posicionamentos. A política e a economia eram um de seus principais objetos de estudo, e Marcelo defendia seus pontos de vista com muito rigor. Mas a paixão pelo saber e a busca de uma intensa formação intelectual foram revolucionadas pelo profundo processo de conversão interior, que se iniciou no segundo semestre de 1997, quando aceitou o convite para fazer o curso de Valores Humanos e Cristãos do Movimento de Emaús. O próprio Marcelo registrou em palavras como respondeu ao convite. Disse ele: "Sou obrigado a confessar que, quando fui convidado a participar do curso de Emaús, não cuidei de observar os prazos das entrevistas prévias que selecionavam os candidatos. E não tinha mesmo muita determinação em juntar-me a um grupo de garotos em um final de semana em um morro do sul da ilha de Santa Catarina. Mas, chamado de última hora para participar do retiro, fiquei constrangido em negar. Fui entrevistado por telefone, o que foge muito do usual. Sinceramente, fui laçado para esse tal de Emaús. Mas como se deu com Saulo, sem comparação, é claro, caí do cavalo em relação àqueles dias de recolhimento. Tudo à luz de Cristo parecia tão diferente, mais belo, mais cordial, mais pleno de significado. Era tudo tão simples. Dali em diante bastava seguir aquele que me foi anunciado. Nas quedas, ele me acolheria. Nos progressos, ele aumentaria em mim a graça de sua santa presença, tanto espiritual quanto eucarística. Assim, o 50º curso masculino de Emaús proporcionou ao Marcelo um encontro pessoal único com Cristo, dando um sentido novo à sua existência e, consequentemente, à sua busca intelectual que passou a consubstanciar-se, sobretudo, no acesso à verdade daquele com quem se encontrou. Sua mudança de postura foi percebida pelos colegas de faculdade. Nas conversas entre as aulas, passou a falar de Deus e da alegria que sentia ao ter descoberto um novo sentido para a sua vida. Continuava com muito interesse e aptidão para os estudos, mas já não procurava impor aos outros as suas teses, optando por ouvir as razões alheias. Demonstrava um encantamento com a vida cristã que passava a assumir e convidava outros colegas com entusiasmo a realizarem a experiência de Deus no retiro de Emaús.